tudo bem com vocês? A gente está retornando aqui com mais um Vamos Falar de Geopolítica, um programa que tem mais de 6 anos aqui na Vamos TV. E hoje vamos falar sobre o Brasil, sobre as tarifas aí impostas pelo Trump, né, contra o Brasil em 50%. A Também a advertência que ele fez ao Brasil quanto ao PIX e ao prejuízo que poderia ocasionar aí aos cartões de crédito, cartões de débito das bandeiras Visa, Mastercard, American Express. E também quanto à própria Rua 25 de Março. Né? Isso aí seria mais uma desculpa, porque os produtos lá vendidos são mais de origem chinesa do que americana, não teria muito problema. E mesmo que fosse americana, o produto teria sido adquirido e teria sido vendido, né? Então, parece que aí quanto à questão da 25 de março, tem mais uma natureza aí discriminatória quanto aos chineses que lá comercializam e aos próprios descendentes de árabes. Para quem reparou no meu dedo, eu machuquei, eu estou aqui com um papel para segurar porque está sangrando bastante, tá? Peço desculpa quanto a isso. E paralelamente, a própria OTAN aí falou que se o Brasil continuar a negociar com a Rússia, né, que está em guerra com a Ucrânia, o Brasil poderá sofrer sanções de 100% no comércio ou mais. E eu falo sanções porque essa questão tarifária tem um efeito sancionatório, né? Então prejudica muito o país. É uma nova forma de sanção, né? Antigamente eram as guerras, depois revoluções coloridas, depois as sanções, não necessariamente depois, mas assim, guerras, revoluções coloridas, as guerras híbridas, que são as revoluções coloridas, né, as sanções e essa questão tarifária são formas aí de você enfraquecer um país aí que você julga ser adversário ou concorrente. No caso do Brasil, o Brasil é um país que os Estados Unidos não está mais considerando concorrente, mas adversário, e eu vou explicar o porquê. O Brasil sempre teve problema com os Estados Unidos, né? O Brasil era taxado de China das Américas, de Japão das Américas, e era visto como um perigo na hegemonia estadunidense aqui nas Américas. Não poderia ter uma potência rival. Se tivesse uma potência, teria que ser submissa, como é o Canadá, né? E essa questão aí sempre repercutiu, né? Golpes de Estado que foram fomentados pelos Estados Unidos, como de 1964. O jornalista Bob Fernandes, aí em um programa recém-lançado aí no YouTube, ele fala que, paralelamente, a questão neoliberal está sendo financiada direta e indiretamente pelo governo dos Estados Unidos, através de agências e através de empresas privadas que seriam estadunidenses, assim, estadunidenses não de direito privado, mas do próprio governo, que estariam aí divulgando principalmente no Brasil, na América Latina, e na América Latina principalmente no Brasil, a questão do neoliberalismo, com campanhas massivas no Congresso Nacional, né? Inclusive com projetos de reforma da nossa Constituição Federal, né? E inclusive teria havido financiamento a organismos políticos que atentaram aí contra a então presidente Dilma, né? Ou seja, fomentaram aí golpe, né? Um novo tipo de golpe, né? Então, assim, o Brasil sofreu muito com os Estados Unidos, né? Foram essas questões de golpes, foi o atraso aí no desenvolvimento tecnológico nuclear, né? Que os Estados Unidos sempre sancionou, inclusive recentemente com o nosso submarino nuclear que não avança por causa de pressão da OTAN, né? E principalmente dos Estados Unidos. OTAN, eu digo França, né? Que é uma parceira e não é, né? Então o Brasil aí tem que buscar novas parcerias, ou com China, ou com Rússia, ou com Índia, alguma que tenha tecnologia nuclear, né? E então o Brasil sempre foi alvo, né?
Então não é de se estranhar que os Estados Unidos faça isso agora. Só que os Estados Unidos está fazendo isso no momento em que o Brasil sediou a reunião do grupo BRICS, né? Que reúne Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, que foram os parceiros iniciais, né? A África do Sul aderiu anos depois, né? E hoje conta com o Irã, Indonésia, Egito e outros países, né? Então o que acontece? Os Estados Unidos está querendo minar o Brasil para atingir a China, para atingir o BRICS e a China. A China possui hoje, na minha concepção, três grandes pilares. A Rússia é o principal deles, que forma um paredão acima dela de proteção. E a Rússia, ao mesmo tempo, é um grande parceiro econômico, é um grande parceiro estratégico e é um grande parceiro militar. Ou seja, desses três pilares, o principal é a Rússia. E a Rússia está sendo sancionada pelos Estados Unidos e está em guerra contra a OTAN, porque a OTAN está fornecendo armas, inclusive militares da OTAN foram atingidos em território ucraniano, ou seja, atuando pela Ucrânia. E além desse pilar principal, que é a Rússia, tem o Irã. O Irã forma uma barreira de proteção mais ao, digamos, sudeste da China, né? Embora não faça fronteira direta. Seria o Irã e o Paquistão, né? Que formariam essa barreira. E são, tanto o Irã quanto o Paquistão, vou tratar deles de forma uniforme aqui, são grandes parceiros da China, né? O Paquistão se difere porque é uma potência nuclear, né? O Irã, não. O Irã nem quer a bomba atômica. Há um decreto do Ayatollah Khamenei que proíbe o desenvolvimento de energia de bombas atômicas, né? Mas não o desenvolvimento de energia nuclear para fins civis, fins medicinais, usinas de energia, né? Para essas coisas. Inclusive é uma questão de fusão, fissão, que o Irã estava querendo desenvolver e sairia à frente das outras potências, né? Mas o Irã, então, forma essa barreira junto com o Paquistão, né, em defesa da China. E assim, a guerra que os Estados Unidos e Israel travou contra o Irã, e que provavelmente não teve fim, vai ter continuidade, só foi suspensa, é um perigo para a China. Porque o Irã é um grande fornecedor de petróleo, é um grande parceiro, né? Trocam tecnologias. Então, Irã, digamos que seria o segundo pilar. E o terceiro pilar da China é um país aí que produz muito alimentos, muito minério e que vende para a China e está numa posição estratégica na América e muito próximo da África, que é o Brasil. Não vi ninguém tratando desse pilar que o Brasil seria da China. O Brasil possui relações amistosas com a China há muito tempo. Antes de virem europeus, não falo português, mas outros europeus para o Brasil, os chineses já estavam aqui trabalhando quase que como escravos na plantação aí de chá, né? Então a relação Brasil e China é antiga, né? O presidente Geisel, militar, né? Ele reconheceu o governo chinês e chinês que eu digo, o chinês comunista, não Taiwan, e fez laços diplomáticos, né? Foi até algo assim meio um ditador fazendo isso, mas o Geisel tinha uma visão diferente, ele era nacionalista, era desenvolvimentista, né? A indústria militar se desenvolveu muito com ele, a questão nuclear, né? As grandes empresas estratégicas brasileiras também se desenvolveram, ele deu continuidade ao que o Getúlio Vargas, também gaúcho, assim como o Geisel, estava fazendo, o mineiro Juscelino,
e o gaúcho João Goulart, né? O João Goulart foi derrubado pela ditadura, mas a ditadura queria devolver o poder aos civis. Houve um golpe em 68, 69, um contragolpe dentro da própria ditadura, tornou o regime mais duro. E o Geisel, ele tinha uma visão de entregar o poder aos civis, devolver, e não continuar. A linha dura militar que atuava naquela época deixou herdeiros, e esses herdeiros aí estavam aí no governo anterior aqui do Brasil. Isso para situar a relação Brasil e China, que não é de hoje. Então a China veio para o Brasil nos anos 70, nos anos 80, ver como que era o desenvolvimento da nossa indústria automotiva, o desenvolvimento aeroespacial que o Brasil vinha fazendo. Em pouquíssimo tempo a China passou muito à frente, hoje lidera aí a corrida espacial, né? E é possivelmente a maior economia já do globo, né? Então, assim, o Brasil, por fornecer alimentos, o Brasil, por fornecer minérios, e muito minério, é muita soja, é muita quantidade. É o nosso parceiro disparado na frente, o nosso principal parceiro é a China. Então a China olha para o Brasil como parceiro estratégico e importante, porque sem alimentos e sem minério cai muito a produção industrial chinesa, né? Então tudo o que o Trump está fazendo contra o Brasil não é questão política do antigo governo e esse. Não. Isso serve de pretexto, né? Mas é para atingir os BRICS, em especial a China, né? Como os Estados Unidos está fazendo, atingindo o Irã e atingindo a Rússia. Então, assim, atingindo esses três pilares, o Brasil já é o terceiro, os outros dois já foram atingidos e continuam a ser. Atingindo esse terceiro pilar, que é o mais frágil, porque o Brasil não tem uma defesa como tem o Irã e Forças Armadas, né? Como tem o Irã e como tem a Rússia, a China corre muito perigo na questão alimentar, na questão mineral e produção de produtos dos quais ela vende comercialmente aí para os outros países, né? Então, assim, é uma questão muito importante. E a gente tem que olhar isso não de uma forma matemática, 1 mais 1 é igual a 2. É uma questão muito intrincada, né? É um jogo de xadrez, é um emaranhado. E para você entender de geopolítica, você tem que desvelar esse novelo, esse nó que foi dado, né? Então, assim, mesmo, vamos voltar agora ao que se chama atualmente de Oeste da Ásia, que era chamado de Oriente Próximo e depois passou a ser chamado de Oriente Médio, né? Vamos falar da Síria. A Síria estava sendo governada por Bashar al-Assad. Ele foi derrubado militarmente por um grupo ligado à antiga Al-Qaeda e eles se aliaram à Turquia, se aliaram ao Ocidente e a Israel, né? Receberam, tanto que as sanções aplicadas à Síria já estão sendo canceladas, todas elas, tanto as aplicadas pela Europa quanto as aplicadas pelos Estados Unidos, né? Então vinha tendo uma relação muito harmoniosa aí com Israel. Só que por ação assim contra numa região próxima, na fronteira de Israel, e uma região síria, não é no território israelense, por uma ação do governo que envolvia os drusos, Israel interveio, atacou Damasco, que é a capital, que está distante da fronteira, alegando que seria para proteger os drusos. A questão não é bem essa. Israel quer avançar um pouquinho sobre o território sírio. Há estudiosos americanos, eu esqueci o nome do coronel, não é MacGregor, eu esqueci o nome, é um coronel famoso, ele era trampista, hoje não é mais, mas ele é um dos maiores analistas de geopolítica dos Estados Unidos. Ele fala que Israel tem interesse de avançar sobre um país que é aliado, que é o Egito. Ele avançaria não só sobre o Sinai, mas até necessariamente o Canal de Suez. E ali ele pararia de avançar, né? Seria uma questão aí de redesenho do Oriente Médio.
redesenho que os Estados Unidos está tentando fazer já, né? Então, assim, com o enfraquecimento do Irã, ao mesmo tempo que se atingiria a China, se permitiria aí uma remodelagem das fronteiras, um redesenho das fronteiras no oeste da Ásia, né? Então é isso. Esse foi o Vamos Falar de Geopolítica de hoje. Eu estou falando assim de improviso, não escrevi nada, não fiz um roteiro, mas espero aí que tenha sido aí de grande proveito para vocês. E é com grande satisfação que a gente volta a fazer o Vamos Falar de Geopolítica. E eu quero ver se agora eu consigo fazer uns programas diferentes, além do Vamos Falar de Espiritualidade, que vai dominar aí a programação da Vamos TV até setembro, né? Mas depois eu quero ver se vou colocar aí uma programação sobre geopolítica, que é uma das minhas grandes paixões, né? E é isso. Seja muito bem-vindo ao Vamos TV. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva. Se puder, comente, coloque sua opinião sobre o que eu falei, se é bobagem, se você achou interessante. Sua opinião sobre o tema também é importante para a gente fazer uma análise e fazer uma reflexão aí no próximo programa. Curta, se puder, compartilhe aí com seus amigos, tanto aqui no YouTube, como pelo WhatsApp, os outros canais aí que você queira adotar. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo.